Novo ano do calendário islâmico, 1 de Muharram 1440. Já estamos no novo ano. Assalamu alaikum, boa noite, seja bem-vindo a este espaço do Jornal da Haqq TV e vamos às notícias. O Departamento de Saúde Escolar da Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano em Nampula está a potenciar os distritos que registram o maior número de casos de casamentos prematuros através da colocação de professores no ensino primário do segundo grau. A ação visa diminuir o fenómeno, fazendo com que as professoras desempenhem igualmente o papel de mães, aconselhando as raparigas a concentrarem-se nos estudos e evitar o seu envolvimento em situações de casamentos prematuros. Os casamentos prematuros, de fato, a nossa província figura em primeiro lugar neste problema. Somos a província que tem maior índice de casamentos prematuros. Só no ano passado tivemos cá cerca de 120 meninas nessa situação. Preocupa-nos a nossa província. Estamos a trabalhar com alguns distritos que são muito propensos. Estamos a falar de Herate, Memba, Mussuril, Nacala Velha, Moma, são os distritos que têm índices muito elevados. O que estamos a fazer ao nosso Departamento de Nutrição e Saúde Escolar é potenciar esses distritos, a colocação de professoras nas escolas primárias, no sentido de que essas professoras sejam mães também das meninas que atingem a 7ª classe. Estamos a capacitar essas professoras para que elas também tenham a mensagem de educadoras. Ainda assim, o setor apela aos pais encarregados de educação para participarem no processo, de modo a evitar que mais raparigas sejam envolvidas em situações de casamentos antes de atingirem a idade recomendável. Estamos num período em que as meninas estão a aumentar também ao nível do ensino. E há distritos que não estamos a tentar ter esse resultado em termos positivos. Queria apelar aos pais encarregados de educação, à sociedade, às organizações, para que todas sensibilizemos as nossas comunidades, de forma a termos nossas crianças a estudarem, a definirem o seu futuro e a tentarmos diminuir essa questão dos casamentos prematuros na nossa província. Segundo as estatísticas, a província de Nampula apresenta neste momento o maior número de casos de casamentos prematuros ao nível do país, havendo a necessidade de se desenvolver medidas com vista a inverter o cenário. Uma única associação que rege assuntos do Din al-Islam foi a nota dominante de um almoço de confraternização oferecido pelo Conselho de Diálogos de Nampula este domingo, que não propõe inclusão de todas as associações. Na ocasião, os presentes estiveram unânimes em criar-se uma associação que poderá responder aos anseios dos muçulmanos ao nível da província, visto que tem-se notado alguma dispersão dos mesmos e, por vezes, a tendência de se auto-excluir-se em momentos em que estão programadas diversas atividades. Promoção de concursos do Coran Karim, sobretudo no mês de Ramadã, constitui prioridade para muitas organizações islâmicas e o resultado, sobretudo na nossa cidade, na nossa província, Nampula, o resultado tem sido todavia menos visível porque cada organização trata destes eventos em separado e de forma isolada. E com base nestas observações surgiu a ideia de criar-se uma comissão única e permanente em Nampula, suportada por todos e por todas as agremiações locais, que seja responsável pela organização de concursos ao nível provincial, a nível regional ou mesmo a nível nacional. A GID e o Conselho Islâmico de Moçambique frisaram ser necessário haver uma inclusão de todas as associações islâmicas na tomada de decisão. A união é o lema principal dos muçulmanos. Se reparar que há anos atrás, né, portanto, quando o Islã, a palavra Islã em si é a paz, mas que o homem, nós sabemos que é a companhia com Satanás. E esse Satanás faz com que esse próprio ser humano, portanto, se divida dentro da sua família. Portanto, isto não seria exceção dentro da religião. Mas, alhamdulillah, as pessoas que entendem conseguem, portanto, afastar-se desta desunião. Recomendações?
recomendação de dizer que, alhamdulillah, o Islã é para todos, independentemente, neste momento nós estamos a trabalhar, estamos a fazer dáwah para todos os irmãos muçulmanos, mas não só, mesmo aqueles que não são muçulmanos, portanto, podem aproximar-se a nós, né? Então, para saber o verdadeiro Islã o que é, porque há muita deturpação em relação ao que é o Islã. Alguns até aproveitam desse nome Islã para poder fazer seus intentos obscuros fora do Islã. Nós temos várias organizações religiosas islâmicas representadas e aqui trata-se de um assunto que é comum. Portanto, as organizações não podem de forma alguma estarem divididas, né, separadas, porque este é o objetivo, é comum. Então, é importante que de facto todas as organizações estejam lá incluídas, estejam unidas, nenhuma dessas poderá se sentir excluída. Da mesma forma, poderá também a própria direção dessa comissão ser uma comissão rotativa, onde todas as organizações poderão fazer parte dessa direção. Eu penso que, pronto, a partir do Conselho de Álimo, ou depois deste encontro, eu penso que poderá-se pensar mais, criar-se um fórum específico só para discutir esta questão. Penso eu que deverá ser um TPC, né? Uma matéria para se tratar depois deste encontro. O que eu recomendo, apelo a todos os muçulmanos que mantenhamos a mesma união, que é muito importante. Nós não podemos, de forma alguma, o nosso objetivo é comum, nós lutamos para pormos o Islã em cima, e esse é o nosso sentimento, que é comum. Portanto, não poderá haver muitas diferenças em nós. A Polícia da República de Moçambique não consegue obter informações sobre a localização dos autores de raptos de um cidadão no bairro de Mocone, em Nacala, e de um recém-nascido no Hospital Central de Nampula, ocorrido na semana passada. Casos sem esclarecimento, tratam-se de 2 raptos. O primeiro ocorreu a nível da cidade de Nampula, na área da 2ª Esquadra, concretamente na maternidade do Hospital Central de Nampula, onde indivíduos desconhecidos dirigiram-se àquela unidade sanitária, aproximaram-se a uma cidadã que acabava de dar o parto e, proferindo nomes familiares desta senhora e oferecendo algum alimento para a mesma, causaram confiança na mesma, que sentiu-se à vontade ao ponto de dirigir-se à casa de banho e deixar o seu recém-nascido próximo a esses cidadãos que se aproximaram a ela. No entanto, quando esta regressa à casa de banho, não encontrou o seu recém-nascido e, portanto, fez o encaminhamento do caso à subunidade policial anexa ao Hospital Central e, neste momento, decorre todos os trâmites legais e o processo de investigação para a neutralização dos autores e a posterior recuperação do recém-nascido raptado. No dia 3 de setembro de 2018, pelas 16h05, isto no bairro de Mocone, a nível do distrito de Nacala Porto, onde indivíduos desconhecidos raptaram um cidadão nacional e puseram-se em fuga. Familiares do mesmo aproximaram a polícia, fizeram a denúncia e neste momento a polícia está a fazer o seu trabalho de investigação para a neutralização dos autores e a posterior recuperação deste cidadão para devolver-lhe ao convívio familiar. O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica comemora na próxima quinta-feira os 24 anos da sua criação em Moçambique. Para assinar a data, estão a ser levadas a cabo diversas atividades de caráter educativo nos bairros, escolas e estabelecimentos prisionais, onde são promovidas palestras para a divulgação das medidas de promoção e proteção dos direitos humanos. Na cidade de Nampula, as atividades tiveram seu arranque na sede do posto administrativo de Napipine, onde foi apresentada uma palestra sobre o papel do IPAJ na garantia do acesso à justiça, violência doméstica e contra a pessoa idosa, ato que contou com a presença de moradores que aproveitaram a ocasião para apresentar as suas dúvidas relacionadas com o acesso à justiça em Moçambique. E ao longo da semana vamos ter atividades de palestras, educação cívica, programas radiofónicos, com a temática da violência doméstica
e violência contra o idoso, porque ainda no dia 30 comemora-se o Dia do Idoso, e nós trazemos também como linha de abordagem essas matérias, essas temáticas. A violência doméstica não é de hoje, mas é um problema que nós encontramos nas comunidades, porque o efeito da violência doméstica é que é maior que a própria violência, né? Há efeitos psicológicos que acompanham a vida toda da vítima, e optamos mesmo em dar mais tonalidade a estas temáticas. As ações de educação cívica e palestras que serão desenvolvidas pelos técnicos do IPAS durante a semana visam divulgar as atividades do organismo no seio das comunidades e os mecanismos disponíveis para o acesso à justiça às pessoas economicamente carenciadas. Essas palestras visam trazer aquilo que é um mecanismo preventivo, não é? De evitar o cidadão entrar em conflito com a lei, não é? Nós fazemos, eu considero, tenho dito, é uma defesa preventiva, não é? Porque é através dessas palestras que nós dizemos quais são os perigos, não é? Que tanto as vítimas correm, como o perigo que os autores ocorrem em pisar a lei, não é? Quais são as consequências que advêm disto. E o que nós esperamos destas palestras, que é uma das atribuições do IPAGE, é que através destas mensagens, não é? A comunidade perceba desses perigos e possa evitar. Os infratores percebam das consequências que os atos trazem e possam evitar. E assim poupar o esforço da justiça em ter que encaminhar até o tribunal. O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica em Nampula conta com representações em quase todos os distritos da província, à exceção de Liu Pilarde, devido à falta de condições de funcionamento. Magistrados, políticos, líderes religiosos e representantes da sociedade civil estão reunidos em Nampula para o aprofundamento do quadro jurídico legal atinentes ao processo eleitoral autárquico. Durante 2 dias, os participantes a este encontro serão dotados de conhecimentos sobre a Constituição da República revista e da nova legislação eleitoral autárquica. Por conta de uma iniciativa que é de disseminação da Constituição da República, que foi revista, e também da nova legislação eleitoral autárquica, que foi recentemente aprovada. Então, sentimos que havia necessidade de disseminar, portanto, esta legislação, tanto em termos de Constituição como as leis eleitorais autárquicas, uma vez que são instrumentos necessários, são instrumentos jurídicos legais determinantes para que o processo eleitoral decorra, portanto, da melhor forma, igualmente também para que o cidadão possa participar, portanto, neste processo das eleições autárquicas, bem como, principalmente na questão da votação, de modo mais consciente, informado e formado. Para os representantes do Votar Moçambique e do Observatório dos Direitos Humanos e da Legalidade, o seminário insere-se no projeto de capacitação dos políticos, coligações de partidos políticos, grupos de cidadãos eleitores e da sociedade civil. Com este seminário, o que pretendemos alcançar é efetivamente atingir todo o cidadão, ter o domínio desta revisão pontual da Constituição e também a nova legislação eleitoral autárquica. E nós estamos neste momento num processo de disseminação. É um novo modelo de eleição que o cidadão precisa ter o conhecimento para que no dia da votação não tenhamos abstenções e também haja uma participação massiva com conhecimento real do que vai ser este processo eleitoral que se avizinha agora para 10 de outubro. Depois de Maputo, Climane e Nampula, seminários idênticos deverão acontecer nas cidades da Beira e Xai-Xai ainda esta semana. Os participantes ao seminário da divulgação e disseminação da Constituição da República e revista da Lei Eleitoral Autárquica consideram que o conhecimento do quadro jurídico legal poderá contribuir para eleições livres, justas e transparentes. Eu acredito que esse encontro vai ser útil
se participarmos ativamente, porque é um encontro que divulga a revisão da nova Constituição. A nova Constituição traz elementos, parecem pequeninos, mas são elementos cruciais da vida do nosso país. E, por outro lado, vai divulgar o processo, a revisão da lei eleitoral. Se não percebermos a revisão da lei eleitoral, acredito os cidadãos vão perceber mal, vão encarar o processo eleitoral com muita confusão, e para evitar os conflitos é preciso entender a divulgação da lei, o que concerne e o que está legislado para o processo todo correr bem. Penso que é um encontro importante, tendo em conta da situação atual em que vivemos e dos processos que se vão realizar, que já começaram. Eu acho que é muito importante no sistema de aprendizagem e de conhecimento, porque tanto precisamos para nos atualizarmos. Eu acho que vai trazer ideias claras ou algumas conclusões que vai ajudar para o desenvolvimento e para o bem do povo. É um evento que já estamos, podemos dizer, já estamos ao rubro e esperamos que alguma coisa vai mudar. Bom, se estamos em vista da nova Constituição, ou vá lá, uma Constituição revista, há pontos que foram revistos e esses pontos vai constituir de um instrumento para poder avançar com o processo da democracia em Moçambique. Estamos neste evento eu considero de grande relevo, uma vez que sempre ouvimos falar da revisão pontual da Constituição, mas era necessário que existissem de facto iniciativas dessa natureza que pudessem ver-nos em detalhe, apresentar o que exatamente foi mexido, não foi mexido e até que ponto o que foi mexido constitui uma preocupação para o povo, para o cidadão moçambicano em geral. E esperemos também que no final deste evento haja maiores proveitos. Já estamos num novo ano para o calendário islâmico, 1441 de Muharram. Assalamu alaikum, boa noite, fique bem. Não esqueça de acompanhar a opinião jurídica mais lá para frente.